Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovezinho. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a diferença entre paraprobiótico e pós-bióticos e como aplicar na prática clínica para ajudar os seus pacientes. Então, bora lá? Bom, Nutri, é o seguinte, que a gente tem muitos conceitos desse universo da microbiota intestinal, vários suplementos e possibilidades para intervir no intestino, reequilibrando a microbiota intestinal, trazendo os benefícios que uma microbiota intestinal que funciona de forma adequada traz para o seu hospedeiro. Acaba gerando confusão nesses conceitos, até mesmo entre os experts. E a atualização constante que ocorre de acordo com os estudos que vão avançando e a gente vai tendo uma melhor compreensão do que é cada um desses conceitos, também acaba trazendo e gerando confusão entre os grandes experts. E quando a gente fala de expert, ele tá ali sempre se atualizando, buscando os artigos, o que sai de mais recente, o que tem de novo na literatura, para poder tanto aplicar ali nos seus atendimentos, como compartilhar com os seus seguidores em cursos, em pós-graduação, enfim, na forma como ele ensina e passa para outros profissionais da saúde. E esses dois conceitos, eles são conceitos relativamente recentes, que surgiram aí no ano passado, 2021. Então, são novos conceitos que a gente precisa primeiro entender o que é de fato para que a gente possa entender a aplicabilidade na prática. Então, vamos começar pelo básico, que é o conceito. Paraprobióticos, eles são as células inviáveis dos probióticos. Nada mais é do que o probiótico atenuado. Então, o probiótico, para a gente ter um probiótico, a gente precisa que esse micro-organismo ele esteja vivo, precisa dessa funcionalidade. O paraprobiótico seria a versão dele morta, onde ele não tem essa atividade. Porém, a gente tem aí uma importância que é o quê? Os pesquisadores descobriram que a membrana celular do probiótico, por si só, já tem efeitos importantes na nossa saúde, sinalizando várias questões, se conectando ali com receptores que a gente tem. Então, a gente não precisa necessariamente do probiótico vivo para ter os benefícios que aquele micro-organismo pode trazer. Porém, no mercado brasileiro, a gente não tem ainda esse produto sendo comercializado. Lá fora a gente encontra esse produto, até porque, né, quando a gente fala de Estados Unidos, por exemplo, ele tem um mercado muito mais amplo em termos de suplementos, está à frente aí do Brasil. Em termos de suplementos, a gente tem inclusive como probiótico a Akkermansia mucinífera já sendo comercializado, o que ainda não é uma realidade do nosso país. Então, lá fora a gente encontra, aqui a gente não encontra. Existem alguns profissionais que recomendam a atenuação feita em casa. Então, a gente pode atenuar, né, essas bactérias de várias formas, com raio ultravioleta, através do frio, do calor. O calor é o mais comum e os estudos, né, geralmente utilizam esse método. Porém, quando a gente pensa em pegar um probiótico, aquecer, qual a garantia que a gente tem que a gente atenuou a bactéria sem desnaturar a sua membrana celular? Porque a gente precisa dessa integridade da membrana celular para a gente poder ter os efeitos positivos que ela pode trazer no corpo. E se a gente aquece demais e desnatura essa membrana celular, a gente perde todos os efeitos positivos que a gente poderia ter. Os paraprobióticos, eles seriam uma excelente opção, principalmente pensando num público mais imunodeprimido. Como eu sempre falo, não existe contraindicação do uso de probióticos. Porém, esse público imunodeprimido, ele pode ter mais efeitos colaterais e um maior risco de translocação dessas bactérias por conta dessa característica do sistema imune deles. Ponto. Isso é um fato. E o paraprobiótico poderia ser usado com mais segurança.
Mas como a gente não tem um produto no mercado que atenda essa necessidade, é melhor a gente utilizar ou o recurso probiótico ou outros recursos que a gente tem, como o próprio prebiótico e o que a gente vai comentar aqui também, os pós-bióticos, e trabalhar dieta, se você não se sente seguro em prescrever o probiótico. Então, para probiótico, é a bactéria atenuada que vai cumprir o seu papel, mesmo estando atenuada. Mas a gente não tem produto no mercado para a gente fazer essa prescrição. O segundo conceito é o pós-biótico. Pós-biótico, ele engloba tanto os metabólitos produzidos pelos micro-organismos da nossa microbiota, quanto partes da membrana celular que vão ter um efeito na saúde do hospedeiro. Então, é a forma ali de comunicação que o micro-organismo tem com o nosso corpo. Quando a gente consome um probiótico e ele faz ali a metabolização dos nutrientes da nossa dieta, do que a gente ingere, ele produz pós-bióticos. Então, é uma forma indireta da gente ter os pós-bióticos. Porém, a gente tem no mercado já a comercialização do butirato, que é considerado um pós-biótico. Ele é um ácido graxo de cadeia curta, que é um metabólito oriundo aí de algumas bactérias que produzem ele, que atua principalmente nos enterócitos e colonócitos, ou seja, as células intestinais, ali ajudando nessa replicação, na manutenção da barreira intestinal, na prevenção de câncer de cólon, tendo vários efeitos positivos na nossa saúde. A atuação principal dele vai ser a nível de células intestinais, não tendo tanta amplitude ali em outros sistemas do nosso corpo, e também pode servir de substrato para algumas outras bactérias, como a Akkermansia mucinifera, por exemplo. Então, também pode ser utilizado como estratégia de aumento dessa bactéria na microbiota intestinal, porque algumas bactérias na nossa microbiota se utilizam de ácidos graxos de cadeia curta, produzido por outros micro-organismos, para utilizar como substrato. Então, já comentei aqui que a gente tem o butirato no nosso mercado, que pode ser prescrito tanto manipulado quanto manufaturado, e a gente tem os biomumps. Temos um vídeo sobre biomumps, eu vou colocar aqui. Antigamente, ele se enquadrava como um paraprobiótico, então o conceito mudou, e esse vídeo que eu coloquei aqui é mais a nível de curiosidade, né? Mas ele tá ultrapassado em termos de conceito. A gente tem no mercado alguns biomumps de lactobacillus, de bifidobacterium e da Akkermansia mucinifera. Então, são partículas da membrana dessas bactérias que vão atuar no hospedeiro, trazendo os benefícios que elas têm. Por exemplo, quando a gente fala da Akkermansia, é uma partícula que vai atuar principalmente no estímulo da produção do muco, mantendo a barreira intestinal, conferindo esse benefício de impedir o leaky gut. Então, é uma estratégia interessante para a gente utilizar em indivíduos que têm uma redução da Akkermansia na sua microbiota ou que tem também uma fragilidade nessa barreira intestinal e que a gente deseja melhorar esse cenário. Então, existem essas situações onde a gente pode aplicar. A maioria dos biomumps, eles têm resultados muito direcionados no sistema imune, na barreira intestinal, e não como modulação intestinal em si, como efeitos de aumentar e reduzir bactérias boas ou ruins. Então, eles vão atuar muito sobre o sistema imune, ajudando o sistema imune a funcionar de forma adequada e também nessa barreira intestinal, prevenindo o leaky gut. Então, a aplicabilidade é muito baseada nessa função que eles têm, de qual o resultado final que aquele biomump vai ter no indivíduo, qual resultado ele vai trazer, e não necessariamente de fato modular a composição da microbiota intestinal. E aí as empresas que fazem a manipulação desses produtos, que pode ser tanto a prescrição de um único biomump como o conjunto de alguns biomumps, né? E a prescrição é diferente do probiótico porque é em miligramas, né? Diferente do probiótico que é em unidades formadoras de colônia. É importante a gente saber
como utilizar, qual a funcionalidade naquele paciente específico. Se eu quero melhorar essa barreira intestinal, se eu quero melhorar a questão do sistema imunológico, ajudar no tratamento de alergias. Tem alguns que têm o foco mais em alergias respiratórias, como rinite, asma, outros mais alergias alimentares. Então é importante, e a farmácia te traz essa informação, a gente não precisa decorar, e você consegue fazer a tomada de decisão. Então, recapitulando, paraprobióticos são as bactérias atenuadas, pós-bióticos são os produtos que elas produzem e partículas da membrana dessas bactérias que vão ter um efeito positivo no hospedeiro. Paraprobióticos ainda não é uma possibilidade a ser prescrita no mercado brasileiro pela ausência desse tipo de composto. Pós-bióticos a gente tem o butirato e os biomams. Além disso, a gente também pode lançar mão dos alimentos fermentados, que o grande benefício não é a bactéria em si que a gente oferece, porque muitos deles não têm a quantidade de bactéria ou as bactérias conhecidas como probióticas para ser chamado de produto probiótico. Então, muitas vezes, a gente vai estar procurando o benefício dos pós-bióticos desses alimentos que vão atuar sobre a microbiota intestinal de forma positiva por meio desses elementos que a gente oferece para o paciente, que é uma estratégia super interessante, principalmente em cenários de disbiose, onde entrar com probiótico não é o ideal naquele momento inicial por conta de a gente poder piorar esse cenário de disbiose. Então, a gente tem como utilizar pós-bióticos, mas não paraprobióticos na nossa prática clínica, podendo fazer então a prescrição desses elementos como aliados no tratamento desse ambiente para promover saúde intestinal. Bom, Nutri? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com sua amiga Nutri para ela entender a diferença desses conceitos e poder aplicar na prática dela também. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!